Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e... Então, este 8º Simpósio Brasileiro da Construção Sustentável, que é uma realização do CBCS, Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, e da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Rubens de Almeida e hoje eu sou diretor financeiro do CBCS e estou aqui para dar as boas-vindas a todos e dizer que é uma honra recebê-los hoje junto com este grupo de palestrantes que é muito especial para todos nós. O SBCS 15, como é o nome que nós damos, que é relativo ao ano de 2015, traz para a edição deste ano o tema Repensar a construção em tempos de rápidas transformações. Se vocês olharem o logotipo do lado direito ali da tela, vocês vão perceber que nós fizemos o logotipo do simpósio a lápis, porque é tão rápida, estão tão rápidas as transformações que a gente está fazendo tudo já no rascunho, para ver se a gente consegue se inteirar de todas as novidades e modificações que o setor da construção está vivenciando hoje. Com o patrocínio da FDTE e da Weber Quartzolite, além do importante apoio institucional de 36 entidades representativas da construção, os logotipos estão ali naquele macacão de Fórmula 1, e de publicações setoriais, o CBCS e a Escola Politécnica da USP realizam o SBCS 15 e agradecem também os doadores de recursos que realizaram aportes via website. Nós estamos entrando na era do crowdfunding. E isso é uma coisa bem interessante, né? Pessoas dispostas a contribuir espontaneamente para a realização deste evento. Registramos um especial agradecimento a Maria Salete Weber, que está aqui, do Ministério das Cidades, como uma das autoridades presentes. Certamente teremos ao longo do dia gente muito importante, gente muito interessante, para que a gente possa ouvir e debater. Nós também agradecemos a presença de representantes da imprensa e dos associados do CBCS e de todo esse público interessado no tema da sustentabilidade na construção. Já não dá mais para ir sem óculos. Esse evento fortalece ainda mais a missão do CBCS e da Escola Politécnica da USP, no sentido de contribuir com a qualificação dos profissionais da cadeia da construção. O SBCS está organizado em 6 atividades ao longo do dia de hoje. Abriremos a agenda com um debate setorial sobre o conteúdo central desse encontro: repensar a construção em tempos de rápidas transformações, com a visão das entidades e associações sobre o cenário atual da indústria da construção civil brasileira. Em seguida, teremos a apresentação do Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura, concurso que fomenta soluções inovadoras e sustentáveis aplicadas à arquitetura, urbanismo, arquitetura de interiores e engenharia. Uma sessão especial irá abordar o tema discussão sobre incentivos fiscais da sustentabilidade, a cota ambiental na cidade de São Paulo. Na sessão 1, o tema será o papel do ambiente construído no desenvolvimento de novos modelos energéticos. Na sessão 2, cidades sustentáveis, indicadores para espaços urbanos. E na sessão 3, gestão dos recursos hídricos nas cidades, desafios para os agentes públicos e privados. O SBCS 15 tem como objetivo congregar diferentes agentes para a busca de direcionamentos e de entendimento do papel da construção no atual contexto de disponibilidade de recursos e oportunidades de negócios. Criar um ambiente de integração, debate e troca de experiências em torno da temática da sustentabilidade é, neste momento, fundamental para a evolução
para promover a compreensão da responsabilidade individual dos agentes da indústria da construção no atual cenário de mercado. O CBCS se constitui como um fórum independente preparado para estimular a transformação e promover a evolução de todos os agentes setoriais por consenso e de forma colaborativa, nestes tempos de rápidas transformações. Para tanto, mantém interlocução constante com lideranças empresariais, instâncias do poder público, pesquisadores, profissionais e consultores, fazendo a conexão com organizações nacionais e internacionais. Nós vamos iniciar a abertura oficial do 8º Simpósio Brasileiro da Construção Sustentável, chamando para o palco duas pessoas muito importantes para o CBCS. Antes, porém, eu solicito que todos lembrem-se de colocar o celular no silencioso para que a gente não fique maluco aqui em cima. Então, como representantes dos organizadores do SBCS 15, chamo ao palco o senhor Carlos Eduardo Garrocho de Almeida, presidente do Conselho Deliberativo do CBCS, e o professor Varran Agopian, vice-reitor desta universidade e representante da Escola Politécnica da USP neste evento. Bom dia a todos. Eu queria também registrar a presença do Marcos Otávio do MDIC. Obrigado pela presença, Marcos Otávio. Muito gentil. Muito bem, vamos dar início então ao nosso 8º simpósio. Como o Rubens mencionou, né, nós temos o patrocínio da FDTE e da Weber Quartzolite, e eu queria registrar, nominar os doadores, como o Rubens mencionou. Pela primeira vez aqui na USP é necessário que sejam feitos eventos gratuitos, então nós abrimos essa possibilidade, pedimos ajuda, porque nós vivemos das contribuições, né, essa é a nossa missão, o que mostra e entusiasma a gente dizendo nós estamos no caminho certo, né, esse caminho que a gente deve trilhar para continuar aperfeiçoando sempre. Os apoiadores também já foram apresentados, mas eles são um sinal de que nós estamos trilhando isso que eu já falei, né, estamos na direção. Eu queria apresentar o nosso conselho e em seguida os nossos comitês técnicos, em nome de quem eu falo aqui hoje. São empresários, academia, são representantes de entidades que dão a direção que o CBCS tem. É composto também, tem uma diretoria, um conselho fiscal e um suporte técnico na área de secretaria, coordenação técnica e a nossa assessoria de imprensa. Essa é a primeira parte da aula do CBCS. O coração são os comitês temáticos, né, água, né, indicadores, energia, materiais, projetos, urbano, riscos, que é comandado por um advogado. Comandado por um advogado, e o de negócios, que é comandado pelo Takaoka, meu antecessor na presidência do Conselho. Então, os comitês temáticos, eu considero que é o coração do CBCS, porque é aqui que se produz, se cria todo o conhecimento que depois a gente vai levar às empresas, à sociedade. A importância de associar ao CBCS, aliás, eu tenho que destacar uma coisa, também tem que cumprimentar os associados, pessoas jurídicas e físicas, que sem eles o CBCS não existiria. Mas o que eu queria era estimular que as pessoas participem dos comitês técnicos,
onde podem trocar experiências, podem incorporar seus próprios conhecimentos, contribuir com a direção, com o futuro do CBCS e, portanto, com o futuro da sociedade brasileira na área de sustentabilidade. Então, é um estímulo que as pessoas se filiem ao CBCS para participar e contribuir e se envolver com pessoas de primeira grandeza nas respectivas áreas. Nós sabemos aí do ano difícil que está sendo, né? Nós estamos em setembro, entrando em outubro, o ano acabando, né? A gente pode falar na construção praticamente um ano perdido, difícil, mas que seja melhor para o país, né? A gente sabe que os empresários da construção civil estão já calejados, acostumados com esse processo de ciclos econômicos, né? Mas nós não podemos aceitar isso como uma coisa normal para o Brasil, não podemos aceitar. Quer dizer, o que nós defendemos dentro do CBCS é que a gente tenha crescimento razoável, sustentado, estabilidade. Na minha visão, acho que não há nada pior para as empresas, para as pessoas que trabalham na construção e para a sustentabilidade de uma forma geral ou na construção especificamente, do que essa instabilidade econômica, né? A gente vê que muitas empresas adiam iniciativas, ou postergam, melhor dizendo, iniciativas na área de sustentabilidade, exatamente porque ficam assustados com os ciclos. Uma empresa que contrata, né, tem demanda, contrata gente, forma equipe, daqui a pouco tem que desativar por causa da situação imprevisível, né, de mercado, né? Isso eu acho que é o pior dos fatores para prejudicar a evolução da sustentabilidade de uma forma geral e na construção em particular. Então nós defendemos esse crescimento estável, o planejamento sério de longo prazo, e o que a gente sabe é isso, né? Mesmo nas economias estáveis, problemas podem existir, podem aparecer dificuldades, mas eu acho que esse é o papel do empresário, esse é o papel do executivo, dos profissionais, de enfrentar as dificuldades e contornar, né? E é exatamente, gente, por isso é que nós estamos fazendo esse evento, como o Rubens falou, com um pouco mais de economia, um pouquinho mais enxuto, mas não poderíamos faltar, mesmo no momento de crise, no momento de dificuldade, em dizer que a sustentabilidade é importante. Então, recebam esse evento como um sinal do CBCS de que sustentabilidade é importante em qualquer momento e pode até ajudar a solucionar crises. A nossa missão, vocês veem que a gente trabalha, né, com os focos principais são água, energia, meio ambiente, cidades e a construção em si, né? Essa é a nossa missão. No fundo, é isso, né? É contribuir com os agentes da indústria da construção na adoção de práticas mais sustentáveis, ajudar e trabalhar juntos. O que nós temos procurado fazer é atuar como uma liderança técnica dentro do setor e atuar de forma fazendo interlocução ativa, dialogando com todas as entidades, com todos os setores, para a gente poder contribuir de uma forma diferente, né? Nós podemos ter isso porque nós somos uma entidade neutra, né, onde a gente está cada vez mais evoluindo na direção de unir as diversas necessidades, atuar de forma a integrar essas necessidades e, principalmente, em favor de um processo de transformação, não de ruptura. Nós defendemos que os processos de sustentabilidade sejam pelo processo de transformação. Vou falar muito rápido sobre alguns produtos que o CBCS já fez. E alguns projetos também, mas no slide seguinte. Primeiro, a atuação institucional, onde a gente leva o tema e a preocupação da sustentabilidade, serve como ligação com todas essas entidades para incorporar o tema da sustentabilidade nas agendas
posicionamentos e comunicações técnicas, como eu já mencionei, de forma neutra, para ajudar o setor a pensar e se transformar, né? Atuamos fazendo diagnósticos e estudos técnicos, ferramentas que sejam úteis para incorporar no dia a dia das empresas, né? E a parte de comunicação desse conhecimento, de transferência desse conhecimento para a sociedade, para as áreas interessadas. Projetos, vou dar alguns exemplos aqui, né? Lá em 2009, por aí nós fizemos esse projeto Sushi com a UNEP, o Sustainable Social Housing Initiative, a ferramenta para ajudar a seleção de fornecedores. Trabalhamos na coordenação da unificação das normas de água quente e água fria. Trabalhamos com o Secov, em parceria com o Secov, num projeto chamado Sustentabilidade no Setor Imobiliário. Com o apoio da BCP, nós fizemos esse projeto piloto de análise de ciclo de vida de materiais, especificamente para blocos de concreto e para pisos intercavados de concreto, que nós queremos, como piloto, multiplicar para outros setores da sociedade, para outros setores de materiais, essa técnica. Com o Ministério do Meio Ambiente, nós fizemos este projeto de proposta de políticas públicas, cobrindo a área de materiais, água e energia, e pretendemos continuar a pedido deles para outros setores. Um resumo do nosso plano estratégico. Do lado vermelho ali é a parte de comitês técnicos, projetos, onde a gente tem produção de conhecimento e busca inovação. Na parte azul, de baixo, parcerias, quer dizer, a gente não quer trabalhar sozinho, né? Nós queremos trabalhar juntos, fazendo parcerias com toda a cadeia de construção. Do lado de lá, toda a parte de comunicação e posicionamentos, quer dizer, a parte de análise neutra de problemas que surgem na sociedade, e nós colocamos isso em análise para debates e escolhemos caminhos, recomendamos caminhos. E depois, aqui na parte verde de lá, essa parte de comunicação, como eu já mencionei. Este é nossa visão para os próximos anos de trabalho nosso, 2015, 2016, e que eu convidaria, nós vamos ter representantes da sociedade, diversos setores da sociedade hoje debatendo esse tema, e ao final desse debate nós gostaríamos de pedir a cada um deles a opinião, a visão de onde mais o CBCS deveria colocar esforços. Então, é um resumo do que hoje o CBCS enxerga, mas não quer dizer que seja definitivo. Nós precisamos da opinião de quem utiliza, dos consultores, dos incorporadores, para que caminhos a gente deve seguir, né? Então, lá de cima, né, desempenho energético em edificações, na rotação horária, cota ambiental, tema hoje de um painel especial. Indicador de espaço urbano, também tema de um painel. Áreas degradadas é um tema que ainda não está bem tratado no Brasil. Nós queremos contribuir para melhorar esse entendimento, essa compreensão da importância da construção para resolver problemas de áreas degradadas. Retrofit, pensando no ponto de vista de consertar uma degradação urbana, ou também sob o ponto de vista de conservação de energia e de água. O BIM, olhar como o BIM pode ajudar na sustentabilidade da construção e promover isso. Trabalhar na questão de políticas públicas e, por último, aquele tema que eu já mencionei, da avaliação dos ciclos de vida, que a gente gostaria de multiplicar para outros setores. Sem esquecer os temas que a gente já conduz hoje, eu destacaria o tema água, que também é objeto de um painel importante nosso aqui. Desculpa, só para... Bom, naquele slide mostraria era que nós queremos trabalhar isso de uma forma estruturada. Assim, temos um método de trabalho para cada projeto. Voltou ali, né?
sempre de uma maneira estruturada. Os nossos parceiros, nós temos que agradecer e queremos continuar trabalhando com eles e, quem sabe, no ano que vem ter 2 folhas de parceiros aqui com a gente, porque a gente quer agregar, nós somos agregadores. Um pouquinho do papel do futuro que a gente está enxergando, né? Atuar dessa forma de liderança técnica, trabalhar na formulação e ajudando a pensar políticas públicas boas políticas públicas, atuar, ajudar empresas introduzindo, recomendando práticas que possam melhorar a sua forma de trabalhar e também os profissionais possam evoluir, estimular a inovação e mobilizar a cadeia trabalhando juntos com a sociedade. Eu quero agradecer muito o tempo de vocês e espero que a gente tenha um evento positivo. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Varran, eu vou registrar a presença aqui da Regina Gualda, do Penuma. Muito obrigado pela presença. Varran, para você dar boas-vindas. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Universidade de São Paulo. É um prazer tê-los aqui. Espero que, além desse excelente encontro, também aproveite um pouquinho o nosso campus. Nós temos várias atividades culturais correndo em paralelo, mas o próprio campus é um lugar agradável. Estamos conseguindo manter um ambiente um tanto quanto distinto da nossa cidade de São Paulo. E, obviamente, um grande desafio da universidade é que todos os seus campi sejam sustentáveis. Esse é o nosso grande desafio. Nós acabamos de aprovar uma política de sustentabilidade dos campi semana passada e espero que na próxima oportunidade que vocês voltarem ao nosso campus, encontrem ele um pouco mais sustentável. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao CBCS pela oportunidade de fazermos esse nosso Congresso Brasileiro, essa 8ª versão do Congresso Brasileiro de Sustentabilidade da Construção, aqui dentro do nosso campus. A Universidade, a Escola Politécnica e o Departamento de Construção Civil sentem-se extremamente honrados com essa deferência. Para nós isso é uma coisa muito importante, esse é o tema muito cadente. Eu sei que sustentabilidade, como o nosso presidente acabou de falar, tem uma importância ímpar, eu sempre digo, aliás, até foi motivo assim de uma certa crítica quando eu disse que a sustentabilidade é o futuro da construção civil, não tem jeito, a construção civil não vai conseguir avançar se não for reinventada e a sustentabilidade não for incorporada no seu dia a dia. Já estamos vendo isso acontecendo na Europa, aqui no Brasil já estamos em andamento. Se nós não tivermos uma postura de sustentabilidade, nós vamos ter dificuldades muito grandes de progredir. Eu não estou dizendo apenas sobre o aspecto econômico, não. Eu não estou apenas preocupado com o aspecto econômico, eu estou preocupado com o aspecto social. A dificuldade de construir num país como o nosso, num país que tem necessidades, carências agudas. Não estou falando também só de habitação popular, mas de infraestrutura básica, saneamento, transporte. Nós vamos continuar mantendo o padrão de vida, a qualidade de vida em padrões muito baixos. Então, a sustentabilidade é uma coisa atual. Brasil não se atrasou muito no tema. Eu acho que o primeiro evento internacional foi em 94 em Tampa, eu participei, mas o primeiro evento mais consistente foi em 98 em Gävle, na Suécia. O Brasil participou intensamente. No ano 2000, já tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Construção Sustentável aqui na cidade de São Paulo, com quase 800 participantes. Só que nós não avançamos tanto. Nós não aproveitamos os momentos bons para avançar na área de sustentabilidade. E apesar de termos sendo os principais partícipes no começo da discussão de sustentabilidade, nós fomos superados por vários países, inclusive alguns do hemisfério sul.
isso uma coisa preocupante. Nós não estamos acompanhando essa evolução. Particularmente, a Escola Politécnica também esteve envolvida com esse tema, antes mesmo de ser considerada sustentabilidade. Eu sei que muitos pesquisadores, muitas empresas brasileiras sempre estiveram preocupados com esse tema, mas eu diria, talvez institucionalmente, a escola teve uma atuação nesse aspecto bastante pioneira. Já na década de 90, ainda o termo sustentabilidade não era utilizado, mas nós já tínhamos um programa de uso racional de água, um programa de redução do desperdício de materiais de construção, um programa de otimização dos sistemas construtivos, em suma, atividades e atitudes sustentáveis. No ano 2000, nós pudemos realmente fazer esse evento aqui em São Paulo, eu falei quase 800, mas certamente mais que 700 pessoas participaram. E no ano 2001, já a ANTAC, a nossa Associação Nacional de Tecnologia de Ambiente Construído, comprou o tema, e já o primeiro encontro dele, da nossa associação, já foi com esse tema. E no ano 2000 também traduzimos para o português a Agenda 21 da Construção Sustentável. E, em 2002, o Departamento de Engenharia e Construção Civil da Escola Politécnica foi partícipe da Agenda 21 para a Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento. Agora, se vocês me perguntarem, na área de sustentabilidade, qual foi o ponto mais importante que o departamento se envolveu, eu diria, sinceramente, meu caro presidente, foi em 2007 participarmos da Fundação CBCS, do Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, que criamos, onde foi possível criar um locus de discussão de sustentabilidade, um locus neutro, colocando academia, indústria, governo, usuários no mesmo ambiente, conversando e dialogando. E eu fico muito contente, em 2015, termos o 8º simpósio sendo realizado, com um número de participantes expressivo, mais de 600 inscritos, e, de novo, discutindo, nesse caso, como enfrentar a situação dessas mudanças tão rápidas, como disse, tem que ser feito a lápis, porque não dá para fazer caneta, de desenhos, e como nós conseguimos manter isso. Meus caros amigos, reafirmo de novo minhas boas-vindas, agradeço ao CBCS a honra de termos esse evento aqui na universidade e desejo a todos uma boa reunião, uma boa discussão. Eu tenho certeza que hoje, no fim da tarde, nós vamos sair melhor formados, melhor informados desse tema tão importante para o nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado, Varran. Obrigado, Carlos. Nós vamos dar imediatamente início aos nossos debates. Então, eu vou chamar agora, neste momento, a agenda, o início da nossa agenda. Por favor, Carlos, por favor, Varran, vocês ficam na mesa. O debate será composto por porta-vozes de entidades parceiras que se posicionaram e compartilharam para que compartilhem suas visões. A dinâmica contempla a breve fala de cada participante, cerca de 3 minutos, seguida de uma rodada de debate entre os membros da mesa, sob coordenação de um moderador. Tenho a honra de convidar ao palco para moderar esse debate o Sr. Roberto de Souza, membro do Conselho Deliberativo do CBCS e diretor do CTE. Por favor, Roberto. Antes de convidar os demais membros da mesa, eu vou registrar a presença do vereador Paulo Frange, aqui conosco, que vai participar de uma das sessões, das próximas sessões. Compondo o grupo de porta-vozes de entidades, chamamos ao palco Laura Marcelini, da Abramati.
Miriam Ador, da Asbeia. Cláudio Amaury da Lacqua, da FDTE. Teodoro Diniz Camargos, da FIENG. José Joaquim do Amaral Ferreira, da Fiesp Consic. Ciro Escopel, representando o Secov São Paulo. Francisco Antunes de Vasconcelos, neto do Sinduscom São Paulo. Agora é com você. Bom dia a todos. Uma mesa grande aqui, hein? Debates, vou ter que ser rigoroso aqui no questionamento do tempo, cada um. Qual é a ideia? A ideia é reunir aqui essas entidades presentes, que pega vários segmentos da cadeia produtiva, projetos, materiais, construtoras, etc. e tal, e a gente bater um papo sobre como cada um está vendo esse momento, né, de repensar a construção. É um momento que não precisamos comentar muito, né? A gente pode até escolher a crise que a gente tem, se é econômica, se é política, se é moral, se é ética, se é de água ou de energia. Mas tudo é sustentabilidade. Então, como diz o meu presidente, é um cenário de oportunidades para a sustentabilidade. Repensar todo o modelo financeiro econômico do setor de construção, que entrou em colapso. Isso é uma questão de sustentabilidade. Você pega o mercado imobiliário, por exemplo, nós tivemos um problema de sustentabilidade de modelos de gestão financeira, modelos de gestão empresarial. Não deu certo. Teve o boom, todo mundo se empolgou, etc., etc. Mas se você for apropriar os resultados efetivos que as empresas, as rentabilidades, se a gente pensar na sustentabilidade econômico-financeira, foi pífia, tá certo? A rentabilidade é pífia, ou seja, não se sustenta, por isso é que nós entramos, não só devido à crise econômica, mas à crise do próprio setor. E a crise não é só de natureza financeira, ela tem outras dimensões. Existe aí a crise energética, o preço das tarifas explodiu, nós temos a crise de água, né? Nós temos toda a questão de resíduos, ou seja, uma série de desafios aí. Então, a questão é como cada entidade vê esse momento e como que a sustentabilidade ela pode ser um drive de superação de crise. Né? Toda a experiência acumulada, como o Varran comentou, o Brasil avançou, talvez não tão determinadamente como outros países, mas avançamos significativamente. Se nós voltarmos na época da fundação do CBCS, só falando em modelos de certificação, nós tínhamos um empreendimento certificado, o modelo LEED, hoje nós temos 998, o Aqua, que está aqui o professor Martins, o Joaquim, que foi colocado, já tem um número expressivo, em torno de 200 empreendimentos. Então, em 2017 a gente tinha um, hoje a gente tem, estamos falando de 1.200, é algo relevante. Fora as outras iniciativas que não passam por certificação, né? O papel das Asbeia, que tem a norma de desempenho que também vem somar para o assunto, enfim, a sustentabilidade pode ser um drive. Então, nós vamos passar a palavra para cada um. Como é que faz? Vamos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Ideologicamente, é melhor começar pela esquerda e terminar na direita. Professor Joaquim, a palavra é sua, você tem 3 minutos para colocar a posição da Fiesp. Bom, muito bom dia a todos. Eu estou aqui agradecendo muito o convite do CBCS, que foi feito à Fiesp. Estou aqui representando o Zé Carlos Oliveira Lima, que é o presidente do Conselho Superior da Indústria da Construção, no qual eu sou conselheiro. E o Zé Carlos, de vez em quando, ele arruma essas coisas para a gente, meio de repente, mas para mim foi uma surpresa muito agradável e fiquei muito feliz de poder estar aqui representando o Zé Carlos. E gostaria, então, de fazer algumas colocações. Na realidade, eu tenho 3 chapéus, isso me dificulta um pouquinho. O principal é que eu sou professor da Engenharia de Produção da Politécnica da USP, onde comecei a minha carreira, e tenho muito orgulho
disso. Também sou vice-presidente da Fundação Vanzolini, ligada à Politécnica da USP também, e estou com o chapéu aqui de conselheiro da Fiesp. Como Fiesp, a gente tem uma preocupação extremamente grande com essa crise, porque ela afeta diretamente aquela dimensão da sustentabilidade, que é a parte econômica. A sustentabilidade, a gente sempre diz que são 3 dimensões, que é a dimensão ambiental, que é a mais conhecida e que todos se lembram dela, mas ela tem a dimensão social e a econômica. E nós estamos, nesse momento, com um dos pilares aí desse tripé, que realmente ele está muito debilitado, e a gente sabe, na área de estrutura, se você tem um pilar importante que ele colapsa, o resto vai todo junto. Então, nós temos essa preocupação muito grande lá na Fiesp com isso. Só esse ano já eliminamos 356 mil vagas. Isso é um impacto muito grande, são vagas diretas, e até o final do ano, segundo o José Carlos Martins, que é presidente da CEBIC, mais 500, ao todo 500 mil vagas serão extintas no setor de construção civil. Na área de construção habitacional, redução dos lançamentos em 72%. Ou seja, ninguém está lançando mais nada, o pessoal está realmente queimando estoque. E vocês têm visto aí as liquidações que as construtoras têm promovido, construtoras pagando IPTU por 2 anos, e pode dar o carro como entrada. Então, tem uma série de promoções em que o pessoal está visando realmente liquidar o estoque e fazer capital de giro, fazer dinheiro, porque nós temos um problema muito sério também de pessoas que compraram os apartamentos na área residencial, compraram os imóveis e agora eles não estão mais conseguindo o financiamento para receber o imóvel. Então, eles estão devolvendo os imóveis para as construtoras e, com isso, a construtora tem a obrigação de devolver o que foi pago antes, e aí isso impacta diretamente no capital de giro. Nós temos problemas extremamente sérios em construtoras em que o número de vendas é menor do que o número de distratos, ou seja, você mais recebeu de volta imóveis do que você vendeu novos. E isso tem um impacto muito sério, um impacto bastante complicado nas construtoras. Tivemos um problema com o PAC, que também teve problema de pagamento, agora já estão relativamente equacionados. Então, tivemos um problema de energia cara, problema de água escassa, problema de juros altos, tudo isso impactando o setor de construção, que é um setor extremamente importante. E, a partir daí, aparecem as oportunidades, essa parte de construção sustentável. A construção sustentável, ela começou com uma espécie de panaceia. Aí eu coloco 2 ou 3 lâmpadas fluorescentes, 2 ou 3 lâmpadas frias e tenho uma construção sustentável. Porque faltava modelo. De repente começaram a aparecer modelos importados, mas nós temos o Dr. Deming, um dos grandes gurus da qualidade, que ele falava que você não consegue impunemente trazer um modelo estrangeiro e colocá-lo no seu país sem adaptação. Isso ele falou na época para aqueles ciclos de controle da qualidade que o pessoal tentou trazer e não funcionaram. Então é necessário que você faça a colocação da cultura local nisso. Isso foi feito dentro de uma coisa que me orgulho muito, que é o processo de transferência de tecnologia da universidade para a empresa. Nós tivemos um processo de pós-doutoramento na Escola Politécnica que gerou o referencial Aqua, que depois foi adaptado por vários professores, o Alex Abico, o Francisco Cardoso, todo o pessoal do PCC, Departamento de Construção Civil, cooperou para que esse modelo fosse avante, e hoje ele realmente é um sucesso. Corrigindo um pouco aqui, o Roberto Souza tem mais de 300 edificações realmente certificadas, não só inscritas. E então, isso é alguma coisa que realmente tem bastante futuro. Só terminando aqui, que eu já recebi vários puxões de orelha aqui do controle de tempo, nós na Fiesp estamos muito preocupados com a parte de planejamento. Achamos que o BIM é uma alternativa muito interessante, temos feito vários seminários aí com
com o BIM. Consideramos também que o incentivo em termos de juros, taxa de juros menores, incentivo governamental a esse tipo de construção é uma coisa extremamente importante. Consideramos que a saúde financeira das empresas é fundamental para o progresso do país. Não se pode ter esses soluços, esses sustos, de repente não paga, de repente atrasa financiamento e assim por diante. E trabalhar com a produtividade e com a integração com a sociedade toda. Infelizmente o tempo é muito pequeno, mas quem sabe depois, mais tarde, a gente tem um tempinho para poder falar um pouco mais. Muito obrigado. Temos uma questão de sustentabilidade do tempo. 3 minutos. Cláudio Dall'Acqua, da FDTE, vai fazer as suas considerações. Vou colaborar com você. Menos de 3 minutos, ele vai falar. Opa! Senhores, muito bom dia. Meu nome é Cláudio Dall'Acqua, eu sou vice-presidente do Conselho Curador. Tem que ligar. Sou vice-presidente do Conselho Curador da FDTE e é um prazer estar com os senhores. Sem querer adentrar o tema da sustentabilidade e falar das vantagens, desvantagens, das críticas ou modelos que nós estamos tendo, eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte: eu sou engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica há 49 anos. Me formei em 1966. Então, nesse período, senhores, eu passei por todos os períodos que a construção civil teve o seu boom, a sua queda, a hiperinflação, os planos econômicos, as retomadas. E eu tive a oportunidade, como empresário do setor, que ainda sou, conviver com tudo isso e sofrer as altas, as baixas, as quedas, as dificuldades. E meu amigo Joaquim aqui conhece, sabe disso, porque ele chegou a fazer a certificação de qualidade da minha empresa. Então, são situações que, para mim, são recorrentes. Nós não estamos só vivendo uma crise política, uma crise de energia, uma crise social. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise de cidadania. E o importante é que nós, como cidadãos, saibamos nos posicionar a respeito do que nos espera. A construção será resultado disso, a sustentabilidade da construção será resultado disso. Nós temos que, inicialmente, tratar de sustentar a indústria da construção, porque ela é geradora de empregos, ela é geradora de serviços, ela é importante para o desenvolvimento do país. Então, neste primeiro momento, nessa primeira intervenção, a minha mensagem é uma mensagem de estímulo, de que nós acreditemos que somos capazes de levar esses desafios avante e que iniciativas como essa do CBCS são extremamente importantes. Daí depois poderemos debater o resto. Economia de energia, economia de água, economia do tempo. Agora o Cláudio caprichou. Miriam Dora, presidente da ASBEA, para suas palavras e considerações. Sustentabilidade e projeto, o que acontecerá? Obrigada, Roberto. Bom dia a todos. Meu nome é Miriam, sou presidente da ASBEA. Gostaria de agradecer o convite ao comitê organizador do simpósio e a todos que colaboraram para esse evento fosse realizado. Também parabenizar a todos pela excelente curadoria técnica e abrangência dos temas desse simpósio. Dentro deste panorama, qual será o papel da ASBEA na busca de direcionamentos e de entendimento do papel da construção no atual contexto de disponibilidade de recursos e oportunidades de negócios? Então, refletindo sobre isso, considerando os graves problemas ambientais que a cidade de São Paulo enfrenta hoje, como enchentes, poluição do ar, ilhas de calor, entre outros, consideramos de extrema relevância a necessidade de ações integradas que dizem respeito a investimentos públicos e regulação da ocupação dos lotes privados. Um dos módulos do simpósio a seguir abordará um conceito bastante novo e importante, que é a cota ambiental. Um conjunto de regras de ocupação que fazem com que cada lote na cidade contribua com a melhoria da qualidade ambiental.
Essa é uma das novidades apresentadas pelo nosso plano diretor e a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, PL 272 de 2015, que está em estudo e aprovação no atual momento. A ASBEA, em conjunto com o CBCS e o Secov, vem desenvolvendo estudos sobre os incentivos fiscais de sustentabilidade com enfoque para a cota ambiental no município de São Paulo. Acreditamos que trabalhar no âmbito do lote e da quadra, pensando na melhoria da qualidade ambiental, tanto na reforma de um edifício existente, quanto na construção de um novo, devem ser critérios que norteiem o projeto de arquitetura, no quesito padrão sustentável. Fazer a interligação das necessidades do setor da construção e o poder público é um dos papéis da nossa associação, da ASBEA, enquanto colaboradora neste projeto. Esperamos que todos tenham um excelente evento e desejamos um excelente trabalho aí no dia de hoje. Muito obrigada. Muito bom. Passamos pela esquerda, vamos em direção ao centro e vamos terminar à direita. A Laura Marcelini, a representante da Abramate, para suas considerações. Bom dia a todos, agradeço aqui o convite. Estou aqui representando a Abramate, eu sou diretora técnica da Abramate, engenheira civil formada aqui na Poli também. E, na verdade, aqui eu vou passar rapidamente uma visão da nossa entidade sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Basicamente, o que a gente enxerga que, assim, o setor teve um avanço importante nos últimos 10 anos, a entidade, por acaso, fez 10 anos também o ano passado, e a gente vê que a gente teve todo o crescimento de escala de produção, que hoje, claro, estamos sofrendo a queda, mas mudamos de patamar, mas também agregamos coisas importantes, mudamos os níveis de discussão, tecnicamente falando, no aspecto de desempenho, no aspecto de sustentabilidade. Hoje o diálogo no setor está num outro patamar também. E isso a gente não imagina que vai se perder, e nem pode se perder. O que nós estamos vivendo, basicamente, é uma crise de confiança, que nós estamos vendo diretamente afetando o setor, pensando os investidores, famílias e empresas que estão sofrendo com queda de renda, do nível de emprego, da elevação da inflação, as questões de câmbio, juros e etc., e que gera adiamento de investimentos e postergação e cancelamentos, etc. Então, isso está nos afetando diretamente. Hoje, para vocês terem ideia, a indústria está prevendo aí para 2015 resultados da ordem de -8% a -9%, uma queda, então, de 8% a 9%, com viés de baixa, isso ainda pode deteriorar. Para 2016, -6%, isso é faturamento real, né, descontado a inflação. Claro que aqui a gente está com a bola de cristal, como disse um economista amigo nosso, a bola de cristal está embaçada, mas a gente tem que fazer previsões para poder fazer planejamento das empresas para o ano seguinte. Então, esses números, de alguma maneira, a gente precisa gerar, né? Isso aqui é uma resultante do que a gente vende hoje para os três segmentos, que são aquilo que as famílias adquirem para fazer suas reformas, melhorias, manutenções, o setor imobiliário e infraestrutura. Bom, o que nós estamos vendo nesse momento, o que é possível fazer para superar de alguma maneira isso? Tem um aspecto que são as ações externas, que são do governo propriamente dito, e que não é do nosso setor, e aí, nesse sentido, a gente não tem uma perspectiva de curto prazo de um choque positivo que restaure essa confiança. A gente não está com uma incerteza muito grande em relação a tudo isso, como todos sabem. Mas, do outro lado, a gente tem ações que o próprio setor pode fazer, né? Se a gente olhar para dentro, né, pensar. Então, nós temos ações, uma agenda com o governo, no sentido de tentar manter aquelas conquistas obtidas, por exemplo, desoneração de IPI, as condições de crédito imobiliário, quer dizer, no sentido da sobrevivência e dos negócios, né, num curto prazo. Então, a gente continua atuando nessa linha com outras entidades. E a gente tem todo um trabalho para pensar, eu acho que essa é a grande questão, interna, da cadeia produtiva como um todo. A gente entende que esse é um momento em que a gente tem que trabalhar muito a integração entre os agentes, a gente tem que pensar junto, construir conjuntamente soluções aí para encontrar maior eficiência, maior produtividade, melhoria de gestão, aprendizado. E, no aspecto sustentabilidade, claro, né, que está implícito aqui, a gente enxerga que há sempre novas demandas, que geram aí novas oportunidades de repensar o negócio no aspecto de gestão,
a visão do negócio e muita inovação em produtos e serviços. Então, são momentos importantes. E aqui, o CBCS, esse fórum, é um exemplo de como a gente pode gerar conjuntamente conhecimento, né, construir em conjunto, disseminar e promover a integração entre os agentes. Bom, dando sequência, então, vamos passar para o Teodomiro Diniz, que é o vice-presidente da FIENG de Minas Gerais, para suas considerações. Teodomiro. Obrigado, bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer o convite para aqui estar hoje. E acho que de crise estamos todos investidos em achar solução. Eu acho que a crise que veio de uma forma muito forte, desorganizou muito o mercado esse que vinha caminhando de forma com tropeço mais positivo, crescendo e administrando o desenvolvimento de sistemas, etc. Mais uma parada brusca que desorganiza muito. Esse é o grande problema do mercado nacional, esses altos e baixos com uma rapidez muito grande. Eu acho que isso desestrutura a nossa capacidade de organizar, né? E eu acho que essa crise veio com essa característica de violência mesmo, nos sistemas e no mercado. Nós entendemos que o momento é de pensar soluções que possam, no futuro, não nos deixar cair nesse patamar outra vez. Acho que nós temos problema de comunicação dentro da cadeia produtiva. A cadeia produtiva da construção é estanque, são atores muitas vezes isolados, e nós temos apostado numa cadeia produtiva em rede. Eu acho que o futuro da nossa cadeia produtiva, a estabilidade dela e a capacidade dela de responder rapidamente a modificações tecnológicas, a implementação de novos processos, a agilizar o diálogo interno, se fará e tem que se fazer através de construção de redes de diálogo dentro da cadeia produtiva. É uma cadeia muito extensa, de atores muito díspares na sua formação. O que se faz para determinado núcleo tecnológico não atinge as bases ou atinge com muita dificuldade. Então, acho que nós estamos apostando como elemento para a sustentabilidade dessa cadeia produtiva e do desenvolvimento e do processo da construção, a construção de redes mais sólidas, mais fortificadas dentro da cadeia produtiva da construção. Lá dentro da Federação das Indústrias, nós estamos iniciando um piloto de transformação da nossa Câmara da Construção numa Câmara em rede, onde cada sindicato vai estar estabelecida a sua rede, para que isso reflita dentro da Câmara uma agilidade maior de diálogo e acesso à base que faz a nossa cadeia produtiva. Então, essa é a nossa aposta. Do ponto de vista de processos da construção, acho que nós estamos num momento muito bom para repensar. Acho que a industrialização precisa vir com a padronização e uma industrialização mais forte. Nós estamos com toda a indústria siderúrgica paralisada e a construção com sistemas construtivos já desenvolvidos e não utilizando o que a indústria siderúrgica, por exemplo, pode oferecer em termos de construção industrializada. Eu acho que tudo isso acontece muito pela falta de diálogo, muito pela falta de rede, muito pela falta de um processo coletivo de desenvolvimento. Acho que a nossa aposta para a sustentabilidade está muito dentro disso. Muito obrigado. Vamos continuar. Estava vendo quem é o Ciro Scopel, representante do Secov, vice-presidente do Secov, para dar sua contribuição.
Bom, Roberto, chegou na extrema-direita aqui. Você colocou os dois sindicatos patronais na direita. Extrema-direita é o Francisco Vasconcelos. Bom dia a todos. Carlos Eduardo Barran, parabéns pela iniciativa, né, que através do CBCS e da Escola Politécnica promove mais este Congresso da Construção Sustentável. Bom, o Secov, ele é uma entidade que ele tem uma gama muito grande, abrange a cadeia, como o Teodomiro estava falando aqui, uma cadeia muito grande. Ele tem representação começando pelo desenvolvimento urbano, que são os loteamentos, onde nascem as cidades, né? Só por curiosidade, a população brasileira, 85% mora nas cidades, né? E as cidades ocupam apenas 0,5% do território brasileiro. Os Estados Unidos ocupam 3%. Então, fatalmente, nós temos ainda um crescimento horizontal a ser desenvolvido, não nas grandes metrópoles, que tem que passar pelo adensamento, sem dúvida, mas nas pequenas e médias cidades o crescimento horizontal vai acontecer. E isso é a área de loteamento dentro do Secov. Também tem a área das incorporadoras, né? As construtoras estão no sindicato, no Sinduscom, que é um outro sindicato, né? As empresas de compra e venda, as empresas imobiliárias, administradoras de condomínio, as empresas de locação e, finalmente, os condomínios, né? Que só na Grande São Paulo são 40 mil condomínios que o sindicato representa. Então, nós temos a oportunidade de falar praticamente desde a criação do espaço até o usuário final. E isso a gente tem tentado fazer aí, em termos de divulgação de informação, manual de proprietário, de síndico, manual de consumo consciente de energia e de água. Esse tema de sustentabilidade, nós já vimos pensando há mais de 15 anos, né, dentro do sindicato, num primeiro momento, mais na visão ambiental, porque o impacto era direto, né? Para você ocupar, você tem que transformar. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, isso pegou bastante a indústria, né? E nós tivemos que interagir bastante com todas as entidades. E há cerca de 8 anos, né, nós resolvemos criar uma vice-presidência específica de sustentabilidade, exatamente por ver que o tema é transversal, né? A gente tinha que... Não adianta colocar ela dentro de uma caixinha, você tem que pensar ela do todo, do presidente até o porteiro. E continuar, né, com esse... A gente acredita que a base de tudo é a informação e a formação. A gente precisa, né, em parceria com todas as entidades aqui, presentes na mesa ou não, com o poder público, muito importante também, o vereador Paulo Frange aqui nos prestigia, de trabalhar conjuntamente, dentro, né, da divulgação da informação. O Marcelo Takaoka conta um caso muito interessante que eu vou plagiar e repetir aqui, para quem não conhece, uma experiência que foi feita, se não me engano, na Austrália, de uma família com consciência ecológica, colocada numa casa comum, e a outra família, né, numa casa super preparada, super equipada, mas sem nenhuma consciência. Bom, resumo da história, quem consumiu mais foi a família que estava na casa projetada de forma sustentável. Bom, era isso. Agradecer mais uma vez aqui pelo convite e parabenizar pela iniciativa. A completar o nosso ciclo, o Francisco Vasconcelos, vice-presidente do Sinduscom São Paulo, para suas considerações. Bom dia a todos. Queria parabenizar o CBCS em nome do Sinduscom São Paulo, na pessoa do Carlos Garrocho e do professor Barran, pelo evento e pela oportunidade que está dando para todos que estão aqui. Eu acho que falar dos aspectos econômicos, falar da situação política hoje brasileira e todas as dificuldades que nós estamos vendo, acho que todos já falaram, eu não vou repetir. O que eu queria dizer é que no nosso entendimento lá do Sinduscom, como toda atividade de produção, nós temos que lidar com a escassez e não com a bonança. O que nós estamos vivendo hoje é uma volta a um tempo de escassez, a escassez no sentido mais amplo da palavra. Mas esse é o dia a dia de quem produz. Quem produz tem que
lidar com a escassez, não com a bonança, né? Então, de certa forma, isso, vamos dizer assim, não é para quem está acostumado, o empresário que está acostumado a produzir alguma coisa, principalmente em países como o Brasil, onde as alterações de humor são muito grandes, né? Esse é o nosso dia a dia, e esse é o dia a dia de todo mundo que produz em qualquer área da indústria, né? Então, o que nós, de certa forma, estamos fazendo é voltando esse tempo de trabalhar a escassez. E a escassez pode ser entendida em todos os sentidos, e, obviamente, a questão ambiental talvez seja hoje a que mais impacta quando se fala em escassez. O que a gente espera, efetivamente, é que a gente aprenda com os erros que a gente comete, né? Hoje muito se escuta se falar que o grande problema do que está acontecendo hoje é do governo. Eu não tenho dúvida que seja, mas também não tenho dúvida que a sociedade como um todo é responsável pelo que está acontecendo, e, obviamente, me incluo como empresário nesse processo. Então, essa volta que nós estamos tendo, principalmente no setor da construção, mas eu posso dizer que toda a área industrial do Brasil também está vivenciando, que seja uma volta para o futuro, parodiando o filme, né? Que seja uma volta e que tenha um olhar de se pensar mais o futuro e de como a gente, trabalhando a escassez de hoje, pode trabalhar o futuro. E gostaria de deixar aqui também uma ideia que em 2005, quando se falava ainda relativamente pouco sobre sustentabilidade, uma revista de arquitetura perguntou para várias pessoas como é que via a sustentabilidade no projeto de arquitetura, né? Como é que isso ia permear os novos projetos, como é que estava havendo essa evolução da arquitetura com relação à introdução do tema de sustentabilidade. E também perguntou na engenharia e tal. Eu fui um dos que falei, inclusive, e, caramba, 3 minutos rápido. E eu queria só lembrar a colocação do professor Joaquim Guedes, saudoso Joaquim Guedes, da Faculdade de Arquitetura aqui da USP, que ele disse o seguinte: eu não estou entendendo sua pergunta. Se você pegar a definição do que é arquitetura e do que é a atividade do arquiteto, já fala, está escrito, que ele produz ambientes para as pessoas morarem, trabalharem e se relacionarem, e que esses ambientes têm que ter um deal with com o meio ambiente e com o ambiente que ele está inserido. Então é isso, eu acho que nós estamos fazendo uma volta a conceitos básicos que a gente foi esquecendo ao longo desse tempo, e queira Deus que seja uma volta para o futuro, né? Que a gente olhe para o futuro de uma forma mais inteligente um pouco. Obrigado. Muito bem, agradecendo aí as primeiras colocações de cada participante. Eu, como moderador, preciso fazer provocações, sempre construtivas, é claro. De todas as falas aqui, algumas foram bastante interessantes. Ora você vai para o governo, como o Francisco falou, tem culpa, é a Dilma, é não sei quem, não sei papi, tá, vamos, beleza. Sustentabilidade, vamos pensar em 2 vetores, e eu queria debruçar e provocar os debatedores sobre o segundo deles. Uma questão é a questão de política pública, políticas públicas que incentivem o ambiente sustentável dentro da construção. Tem um debate aqui, daqui a pouco, que o Paulo Lisboa vai coordenar, sobre a cota ambiental. Você tem o Quali Verde, no Rio de Janeiro. Você tem lá em Minas uma iniciativa também, né, Teodomiro, de específica. Enfim, algumas políticas de compras lá nos ministérios da República, existem também iniciativas de compras sustentáveis e tal. Então, isso é uma questão. Cabe ao governo, acho que cabe às entidades, ao CBCS, acompanhar isso, participar, contribuir para que isso avance. Agora tem um outro vetor, que chama-se setor produtivo. Não se faz sustentabilidade sem que a cadeia produtiva esteja altamente envolvida.
A sustentabilidade não é algo teórico. Então, veja, um dia, quem sabe, a energia eólica, será que tal. A gente é prática. Ou a gente modifica o ambiente construído das nossas cidades, dos nossos empreendimentos, das nossas obras de infraestrutura, da nossa habitação popular, ou não existe sustentabilidade, é ficção. Então, essa questão que eu queria colocar em debate. Eu acho que como é que cada um dos colegas aqui vem esse engajamento. E aí o Ciro falou uma coisa muito interessante, e o Teodomiro também, né? A cadeia produtiva, você vai lá desde a concepção do empreendimento, ou do bairro, ou da cidade, passa pelo projeto, pela Miriador, passa pela fabricação dos materiais, pela Laura, passa por toda a questão de construção, pelo Vasconcelos, pelo Secov também tem, Teodomiro, e vai para o uso e operação. Então, nós temos períodos de concepção, produção do ambiente construído, que eles, em geral, estão de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos, se a gente partir para empreendimentos maiores, que é um processo. Mas a gente tem depois 60 anos de uso e operação. A sustentabilidade acontece aí. O consumo de água, de energia, a inserção das pessoas acontece aí. Projeto, fabricação de materiais e construção é um meio para que a gente atinja a sustentabilidade no uso e operação. Assim como a norma de desempenho é a mesma coisa. O que é desempenho? É comportamento em utilização. Então, eu uso a engenharia, a arquitetura, a inteligência das fábricas para produzir, para gerar um ambiente construído. Né? E o Teodomiro coloca uma questão muito interessante, que o nosso diálogo, a comunicação na cadeia produtiva é muito tênue. Né? Então, outro dia eu contei, nós temos no Brasil hoje 725 entidades de classe, desde a CEBIC, que é a nacional, aí você tem as BEA, você tem a sua ABCP, você tem a ASA, até o teu sindicato, Sinduscons tem vários, ADEMES, Secov, tal. 725. A sensação que eu tenho... Aí eu fui convidado para fazer uma palestra no Chile, sobre inovação na construção. Cheguei lá, senhores, que Sinduscon existe? Então, não temos Sinduscon acá. Como não temos Sinduscon? No Brasil teremos vários Sinduscons. Aqui não teremos nada, teremos uma entidade, chama-se Câmara Chilena da Construção. Estão todos lá dentro. Incorporadores, projetistas, fabricantes, construtores, mineração. É uma entidade única que trabalha fortemente com políticas estratégicas no Chile, setoriais, e as coisas avançam. Avanço no BIM, avanço na sustentabilidade, avanço em várias questões, normalização técnica, que a gente fica. Então, essa questão que eu domino, o diálogo a comunicação é precária. E eu vejo, aí eu vou pedir uma licença poética ao meu presidente, eu vejo o CBCS como a entidade que poderia colaborar com uma política setorial de sustentabilidade. Cada entidade que eu conheço no Brasil, eu vou assim, o que seria? A gente criou uma área de sustentabilidade aqui. Quem é? Fulano Beltrano. Aí você vai ver o cara está reinventando de novo tudo a pólvora, entendeu? Mas começamos a discutir a importância do resíduo, a importância de... Gente, isso já está discutido, já está consolidado. Nós temos 6 comitês temáticos que avançaram significativamente. Criou um comitê sobre água, economia de água. Mas o cara está com os cabelos brancos de tanto trabalhar em água já. O Orestes já tem um comitê aqui. Então, essa história de desperdício de iniciativas de várias entidades para reinventar o quê? A sustentabilidade. Então, são 2 questões que eu queria colocar em debate para a mesa. Primeiro, como é que a gente aprofunda a conversa de sustentabilidade e a prática da sustentabilidade no setor produtivo, envolvendo incorporação, projeto, fabricação de materiais, construção e uso e operação, mas de forma efetiva. Não discurso, não, será bonito, interessante. Como é que a gente faz essa aproximação do CBCS com essa prática? E como é que cada um vê o papel do CBCS dentro desse jogo todo, dessa política setorial? O que vocês veem da mesa que o CBCS poderia fazer que não está fazendo? Essa contribuição em relação a articular uma política setorial de sustentabilidade faz sentido? Então, agora, para inverter, a gente vai começar da direita para a esquerda. Então, nós vamos começar pela ordem... Vou passar para o Ciro. Não, é porque confunde tudo.
Não, vai ser da direita para a esquerda. Eu que modero, eu que mando na mesa. O Chico Vasconcelos, então. Vocês entenderam a questão? Duas questões. Como é que a gente faz a aproximação da sustentabilidade para se tornar práticas sustentáveis no processo de produção e uso e operação? E qual o papel do CBCS nesse movimento? Francisco. Bom, para tornar prática, Roberto, você que está há tanto tempo aí lutando com essa questão, se ele tivesse a fórmula, estaria tranquilo. Eu não tenho a menor ideia qual é a fórmula. Você citou um caso que eu acho que é um dos grandes problemas, né, que é o fato do brasileiro gostar de representação. Então, todo mundo quer ter um cartão, todo mundo quer ser representante de alguma coisa e todo mundo começa inventando a roda tudo de novo. A gente convive com isso 100% do tempo, né? Entendo que, sem dúvida nenhuma, a questão da representação é um problema. Qual é o interlocutor, né? Qual é o interlocutor? Quem é que efetivamente detém? Às vezes você tem um interlocutor certo, mas esse interlocutor não tem a informação correta. Às vezes você tem um interlocutor que não é o certo, mas ele tem a informação correta. E assim nós vamos. Então, esse é um grande problema que nós temos no país. Não é um problema, acredito eu, que esteja só no setor da construção civil. Todo setor que tem poucos atores é muito bem organizado e tem influenciado fortemente, não só na questão econômica, como em todas as demais questões do Brasil. Agora, nós que temos, falar em termos de Sinduscom, nós estimamos que temos pelo menos 60 mil empresas filiadas. Quando eu falo estimamos, porque nem todas a gente consegue saber com certeza, no estado de São Paulo. E aí você pega em termos de Brasil, você citou o Chile. Quantas empresas de construção tem o Chile? Né? Qual a população do Chile? Então, eu não tenho a solução para isso. O que eu acho é que, efetivamente, fóruns como esse deveriam existir e deveriam se perpetuar, né? Como você, eu também sou fundador do CBCS, e a grande ideia do CBCS era ser um fórum que pudesse efetivamente reunir todos os atores e discutir de uma forma abrangente os problemas ligados à sustentabilidade e de como introduzir a sustentabilidade no Brasil. Acho que em muitos momentos ele cumpriu esse papel e em muitos momentos ele não cumpriu esse papel. O que ele tem que fazer para sempre cumprir esse papel, acho que isso que é o que nós temos que discutir. Mas, sem dúvida nenhuma, o CBCS pode ser o grande caminho a ser trilhado pela construção civil brasileira, no sentido de realmente fazer com que sustentabilidade saia do discurso e vá para a prática. Tá? A responsabilidade e a competência são daqueles que efetivamente estão hoje tocando o CBCS, e acho que a gente está bem servido hoje na estrutura que foi apresentada aqui. Mas é isso. Muito bom. Ciro, faça suas colocações. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais a questão do uso e operação, já que o Secov, né, parte da atuação é focada nesse assunto, que é muito relevante. A gente pensa muito em sustentabilidade no projeto, como eu falei, materiais, execução. Só que isso significa, em termos de parque produtivo, de espaço construído, 0,5%. 99,5% são edifícios em uso e operação, e onde acontecem os consumos, as convivências sociais, etc., de água, energia, acontece tudo aí. Ciro. Bom, bem objetivo e cartesiano, como engenheiro que somos, eu acho que são dois pilares. Um é informação. Nós temos que conscientizar todo mundo. A sociedade vai começar a cobrar os incorporadores para ter os empreendimentos com equipamentos de sustentabilidade. Mas para isso precisa ter a informação. A gente tem que provocar a imprensa, provocar esses fóruns, esses simpósios, e quer dizer, bombardear a sociedade com informação para que a sociedade depois cobre os incorporadores, os construtores, os projetistas, os arquitetos. Então, informação. 2, grana. Né? Como? Incentivo. Nada de obrigar.
né? Nada de lei obrigando a fazer, mas lei incentivando o incorporador, o construtor, o morador, né? Por que não IPTU verde? Né? Se a gente tiver incentivo, a adesão, porque tudo que dói no bolso, eu acho que funciona. Senão vai ficar muito naquele discurso do discurso. Né? Então, informação e incentivo através de medidas que afetem o bolso do construtor, do incorporador, do projetista e do usuário final. Papel do CBCS, quer fazer um comentário sobre o que você visualiza? O papel do CBCS é continuar fazendo o que está fazendo. Juntar todas as entidades, provocar, continuar se posicionando com relação a matérias de política pública, enfim, eu acho que está no caminho correto. Ok. Então, o Teodomiro Diniz, gostaria que o Teodomiro aprofundasse um pouco mais na questão da dificuldade de diálogo na cadeia produtiva, mas contemplasse também a pergunta, né, como aprofundar no setor produtivo e qual o papel do CBCS. Bem, nós vivemos o Código de Defesa do Consumidor, que foi uma experiência interessante. O consumidor, bem informado, passou a exigir, está muito dentro do que está dito aqui, passou a exigir uma série de coisas. O momento que nós vivemos em termos de meio ambiente, de mudanças climáticas, etc., já se tornou percepção da sociedade que é um problema. Então, tem que vir de fora para dentro. O setor precisa ser pressionado para se adequar à questão da sustentabilidade com mais velocidade. A sociedade é que precisa cobrar essa transformação. Não existe outro caminho. A técnica, e aí o papel do CBCS, e o papel das entidades, e o papel da rede de comunicação e de transformação, num diálogo mais permanente no dia a dia das empresas, vai facilitar e viabilizar essa transformação. Mas se não tiver a convicção social muito clara, muito definida, do que se quer de sustentabilidade na sua casa, nós não vamos acontecer. Nós vamos ficar desenvolvendo técnicas e técnicas que vão ter dificuldade de competir a preço, a mercado, se o consumidor não está muito bem, para ele nítido, a demanda, o que ele quer. Eu acho que coordenar redes de informação, fazer da técnica um conhecimento popular difundido é um papel do CBCS. Colocar isso de forma muito clara para a sociedade. E tem que usar todos os esforços em rede com as outras entidades, criar essa formulação com as outras entidades para exponenciar esse processo. Eu não acredito em processo de dentro para fora, de fora para dentro, não tenho dúvida. E o CBCS vai fazer essa gestão interna para que o ambiente externo reconheça a seriedade e a importância desse tema. A comunicação na nossa cadeia produtiva se faz muito difícil pela quantidade de entidades, mas também se faz pela falta de instrumentos de diálogo entre elas. Eu presenciei recentemente uma transformação urbana, de postura de transformação urbana, numa cidade mineira que chama Patos de Minas. Eu presenciei uma reunião de lançamento do planejamento urbano da cidade. Lá tinham 25 entidades formulando, colocando a sua posição, e num auditório de uma cidade de 120, 130 mil habitantes, tinha 1.200 pessoas sentadas no auditório. As pessoas ali estavam sendo levadas para um ambiente que elas queriam, que elas entendiam já necessário de transformação no planejamento daquela cidade. Eu acho que esse trabalho de junção das entidades, de criar uma metodologia,
um sistema de rede de comunicação para fomentar esse processo é de fundamento. E o CBCS é a possibilidade de input de técnicas, de discussões, de grupos de debates em termos das matérias. Eu acho que é ser o núcleo, seria o grande objetivo do CBCS. Obrigado. Muito bom. Laura, como é que está a questão da sustentabilidade entre os fabricantes de materiais? Eu gostaria que se aprofundasse mais nesse aspecto e o papel do CBCS nesse processo. Tá. Bom, como foi dito aí, a questão de quantidade de entidades, a dificuldade, etc. Se a gente pensar só o elo indústria de materiais de construção, a gente tem um conjunto de cadeias produtivas muito diferentes entre si, que tem demandas diferentes, que tem visões diferentes, que tem níveis de avanço diferentes em relação a conhecimento e atuação, por exemplo, no tema sustentabilidade. A gente tem, então, já só pensando a indústria de materiais, uma questão bastante complexa para trabalhar, né? A gente tem, sabe que o tema-chave, quando se fala em materiais, é a questão da avaliação de ciclo de vida. A gente precisa urgentemente aí avançar na questão de parametrização, da política pública voltada a isso, o PBACV e outras ações. Isso é um assunto importantíssimo, que já está sendo tratado no Comitê de Materiais, né, do CBCS, a gente vem acompanhando. Então, isso especificamente para a indústria de materiais, porque essa é a base. E a gente percebe uma diferença de nivelamento entre as várias cadeias produtivas fabricantes de materiais aí. Então, a gente tem um trabalho grande de levar a troca de experiência, troca de, vamos dizer, o exemplo, né, de um projeto piloto para que outros possam se inspirar e possam avançar, para que a gente consiga que todo o conjunto dos materiais avance, né? Então, aí eu acho que o CBCS já tem um papel e está atuando, mas pode intensificar. E, de forma geral, assim, o CBCS, como foi dito aqui pelos colegas, e aqui especialmente pelo Teodomiro, o termo rede, né, que a gente precisa formar realmente e efetivamente exercer, né, esse papel. Eu acho que o CBCS tem o papel que ele pode assumir claramente, mais fortemente, de articulador dessa rede de disseminação de conhecimento, de troca de experiências entre os vários agentes da cadeia produtiva. Acho que o CBCS tem essa vocação, tem essa condição, e a gente deve estimular muito isso. Muito bom. De uma dama para outra dama, as damas hoje estão arrasando nessa mesa. Aprofundamento sobre o projeto, a etapa de projeto e a sustentabilidade, que tem a ver uma coisa com a outra, com a visão das BEA e do CBCS também. Bom, todo mundo se apresentou aqui como engenheiros, acho que eu sou a única arquiteta aqui da mesa, e apesar de arquiteta, acabei fincando meu pé na Poli, onde eu devo concluir a semana que vem a minha dissertação de mestrado com a apresentação da banca. Não tem jeito. Os arquitetos têm uma paixão pela engenharia que é impressionante. Eles não resistem, até mestrado eles fazem. Não tem jeito. Pode fazer o doutorado também, a gente deixa, tá? Para o futuro. Bom, como bem disse o Francisco, o papel do arquiteto, aqui onde estamos, a gente tinha um campo, eu estudei aqui nesse campus há bastante tempo, isso aqui era um espaço aberto, então contrataram um arquiteto, ele veio, ele cobriu, ele deu forma, e esse é o papel do arquiteto, construir o invólucro para que a gente possa utilizar o espaço internamente. A criação desse espaço e a geração desse espaço é o papel do criador, que é o responsável pelo projeto. Neste momento, a gente acredita que, e tem hoje bastante base para falar, que tanto a sustentabilidade quanto a norma de desempenho, e que podem ser apoiadas por tecnologias ou por processos de trabalho como o BIM, devem andar em compasso inicial, ou seja, não dá para se iniciar mais um projeto sem pensar na sustentabilidade.
Justamente por quê? Porque o próprio nome já diz, sustentabilidade. Ele não será sustentável se ele não tiver essa base desde seu início. Então, quando se fala em uso e operação, e o Roberto colocou que aí que começa essa verificação da sustentabilidade, realmente vai se verificar uma coisa que ela teve que ser iniciada. Se você não pensar o projeto, como você vai construir esse espaço, quais são esses parâmetros climáticos, de uso eficiente de energia, ou até cogeração ou geração própria de energia, e vários outros parâmetros que a gente vê excelentes exemplos, tanto no Brasil como espalhados pelo mundo, a gente não vai conseguir ter essa sustentabilidade que vai permear o ciclo de vida completo da edificação, desde o seu início até a sua demolição, porque a sustentabilidade tem que estar na demolição, ou seja, quando você for demolir uma construção após 80, 90, 100 anos de existência, for fazer uma reconstrução, um retrofit, você vai aproveitar esses materiais vão ter outra destinação. Eu estive estudando um tempo fora e vi que estavam desmontando uma ponte de aço na Bay Area, lá em São Francisco, e eles estavam mandando essa ponte para ser reciclada na China e retornar o material para a construção de novas edificações e obras de arte. Então, realmente, isso é sustentabilidade, é pensar o projeto desde o seu começo até a sua demolição. Então, do ponto de vista do projeto, acho que essa é a nossa missão, é para isso que a gente tem que trabalhar. Com relação a isso, a ASBEA trabalha em vários âmbitos da iniciativa privada e também no relacionamento com o poder público. Com relação ao CBCS, eu acho que tem um papel bastante importante como um conselho, onde vai agregar todo esse material e toda essa expertise em relação à sustentabilidade. Para isso, é muito importante que a gente tenha padronização, porque a partir da padronização, não padronização que nós vamos carimbar projetos, não é isso, mas padronização em relação à especificação, em relação ao relacionamento com as normas. A gente hoje tem, como o Francisco bem colocou, uma série de representações. Então, são 725 entidades de classe da construção civil. Refraseando você. Pode usar. Sim. Complementando. Isso é uma faca de dois, uma coisa que a gente vai ter problema. A gente vai ter problema, porque a gente vai ter incompatibilidade em relação até a leis. Então, acho que o papel do CBCS em tudo que ele vem fazendo, a constituição de standards, de padrões. Nos Estados Unidos, a gente tem uma fundação que se chama COBE, que está vinculada somente a padrões para uso e manutenção, está muito vinculada à sustentabilidade, e acho que é importante a gente ter essas métricas e esses padrões que a gente possa replicar e utilizar esses dados dos nossos projetos. Muito bem. Cláudio, para suas considerações, eu gostaria que o Cláudio enfatizasse a questão da capacitação, já que você está na FDTE, que é um gargalo bastante sério. A gente acha que é batido, sustentabilidade, todo arquiteto, engenheiro, profissional da construção, toda incorporadora, consultora sabe, não é verdade. É um desconhecimento abissal que existe entre a realidade e todo o arcabouço teórico. Por favor. Bom, eu vou tentar abordar isso que você está me pedindo, mas eu gostaria de fazer alguma reflexão sobre as representações que nós vivemos. Nós estamos falando do CBCS representar um grupo, eu ouvi atentamente os companheiros do Sinduscom, do Secov falando. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi, para vocês poderem avaliar o que é isso. Eu, particularmente, acho que nós vivemos um modelo equivocado de representação profissional, de representação empresarial, equivocado. Nós temos excesso de representação e baixíssima representatividade. Eu fui presidente do Instituto de Engenharia de 1997 até o ano 2000.
e eu convivi com 27 institutos de engenharia no Brasil, cada um com a sua linguagem. O de São Paulo era o mais forte, ele prevalecia, ele tinha uma projeção, uma liderança, era maior. Quando eu terminei o meu mandato no Instituto de Engenharia, eu fui estimulado por 95 entidades brasileiras a disputar a presidência da Federação Pan-Americana de Engenharia. E fui eleito. E fiquei 8 anos presidindo uma federação internacional ligada à engenharia, da qual tinham 27 países, dos 34 da América, vinculados a essa, e um universo de profissionais que militavam nesses países da ordem de 2,5 milhões a 3 milhões de engenheiros. Do ponto de vista da teoria, eu era a autoridade da engenharia das Américas. Do ponto de vista da prática, isso não valia absolutamente nada, porque ninguém representava coisa alguma. As associações desses diversos países não tinham sua representação reconhecida dentro dos próprios países. E agora eu vou contar para vocês o que é a exceção disso. Os Estados Unidos, nessa federação, eles eram representados por 2 entidades americanas, que todos os senhores conhecem: American Society Civil Engineers e American Society Mechanical Engineers. São 2 das maiores entidades do mundo. Não existe 48 American Society Civil Engineers nos Estados Unidos, nem 48 American Society Mechanical Engineers. Os que são mecânicos sabem das normas ASME, que são referência hoje em montagens industriais, em toda a indústria mecânica e tudo. Eu presenciei, em 2008, num congresso americano, numa reunião internacional, num congresso, a assinatura de um convênio entre American Society Mechanical Engineers, o governo da China e o Departamento de Estado americano, a assinatura de um convênio onde o governo da China aceitava que as normas ASME fossem aplicadas na China. O que significa isso do ponto de vista para o país? Do ponto de vista para o país, significa o seguinte: a indústria americana não precisava se adaptar a normas chinesas. Ela poderia continuar exportando seus produtos dentro da mesma linha de produção e de fabricação que ela tinha. Então, esse foco que algumas entidades têm e que conseguem levar avante, infelizmente, nós não temos esse foco. Dentro da construção, eu tenho 3 empresas. Uma delas é filiada ao Sinduscom, uma é filiada ao Sinaenco e a outra é filiada ao Secov. Só faltou as BEA porque eu não tenho arquitetos. Mas, senhores, isso é um equívoco completo. Nós vivemos num modelo de governo altamente estatizado e que todo mundo pensa em prestar serviço para o Estado, e em prestar serviço para o Estado que não paga, que não tem foco de planejamento, e nós estamos nos degladiando com um monte de representações e com baixíssima representatividade. Eu acho, Roberto, que no caso do CBCS, é importantíssimo que esse foco da consultabilidade seja perseguido. Se o CBCS quiser ter representatividade nacional, ele tem que ter foco para fazer isso. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar a vocês. Daí decorre, e eu vou entrar então na sua pergunta, a capacitação. Quando você não tem mercado, você não busca capacitação. Quando você tem mercado, quando você tem representatividade, quando você tem interesse, quando você tem perspectiva de futuro, você busca capacitação. É esse o aspecto. E nós da FDTE estamos sempre voltados a esse aspecto. O aspecto de capacitar, de treinar, de melhorar o aprimoramento, de procurar fazer cursos. Mas isso tudo é muito pouco. É preciso que mais e mais e mais entidades se agreguem a isso. Eu sou partidário
vocês vejam o seguinte, quando se fala em... alguém conhece 2 federações bancárias? Fecha. Não, só existe uma. Né? Agora, na engenharia, temos 10, 12 federações. Então, estamos enfraquecidos nesse aspecto. Eu pediria, então, desculpa aos senhores pelo meu desabafo, mas, na verdade, a minha ideia era que faça uma reflexão, porque eu vivi esses episódios todos e que não dignificam muito a nossa representação. Muito bom. O Joaquim, você vai dar o happy end, falando em nome da Fiesp. Pode enfatizar, enfatiza mais, porque Fiesp me parece ser uma entidade ligada, era 712 número ligado ao setor produtivo, mas essa questão de como fazer acontecer a sustentabilidade no chão de fábrica, no chão de obra, no chão de projeto, a Miriam já explicou. Roberto, o CONSIC é um local da Fiesp onde nós temos uma representatividade bastante significativa do setor. E ele está totalmente aberto a aumentar esse diálogo. E nós temos um evento chamado Constru Business, é um evento que congrega toda a construção no país, é um evento extremamente importante. Eu acho que ele pode ser mais usado realmente pelo CBCS de forma a divulgar a sustentabilidade. Dizer que a Fiesp pode, de alguma maneira, incentivar o chão de fábrica é meio complicado, porque os atores que lá estão, eles são motivados, principalmente, além do espírito público, do espírito de contribuir com a sociedade, etc., são motivados por tentar fazer com que suas empresas sobrevivam. Então, para que as empresas sobrevivam, precisa ter resultado, precisa ter lucro. Então, não adianta a gente dizer, o pessoal é bonzinho, etc., todo mundo vai ajudar os outros. Vai ajudar os outros na medida em que você consiga fazer com que sua empresa sobreviva. Tem um monte de famílias para sustentar por trás da sua empresa. Então, atuando dentro das regras, a gente tem que fazer realmente as coisas funcionarem. E aí aparecem 2 aspectos extremamente importantes. Um dos aspectos é o aspecto de educação e outro aspecto é o aspecto que é o grande incentivo, que é mexer no bolso das criaturas, que já foi até colocado aqui. Educação. Dentro de todo o ciclo produtivo, em que a gente tem toda a parte de programa, quer dizer, da concepção, da edificação, tem a fase de projeto, a fase de realização, a fase de operação e uso e a fase de desconstrução, a gente acaba verificando que, muitas vezes, nós temos uma edificação certificada maravilhosa, com ventilação natural, iluminação natural, etc., e o usuário chega... Primeira coisa que ele faz é colocar cortina em tudo, acaba com a iluminação natural, põe um monte de lâmpadas, acaba com a ventilação natural que a gente tinha imaginado, põe um monte de ar-condicionado e aí vai embora todo aquele conceito inicial do projetista, da execução, da certificação. Ou seja, essa parte de educação do usuário, da operação e uso que dura muito tempo, ela é extremamente importante. E essa educação, ela tem que ser feita não só nas pessoas já adultas, já formadas, mas principalmente nos jovens. Eu me lembro, até tenho um pouco de vergonha de contar isso, mas antigamente eu comia um chocolate no carro e jogava a embalagem pela janela. Tenho vergonha de falar isso, mas eu fazia isso. De repente, meus filhos começaram a olhar para mim e falar: papai, não faça isso. Não pode, você está sujando a rua. Sabe quando aquela carapuça desce assim, você passa uma vergonha e nunca mais. Eu fiz isso. Tem um saquinho de lixo no carro, qualquer coisa, vai para aquele saquinho de lixo, depois ele é destinado. Quem é que me chamou a atenção e me fez mudar o comportamento? Meus filhos. Então, se a gente conseguisse, de alguma maneira, além da educação do usuário, etc., mas que é mais difícil de mudar, se a gente conseguisse investir mais na juventude, fazer com que eles tenham essa consciência desde pequenos, vocês vão ver como as coisas mudam. E eu acho que o CBCS tem um papel importante nisso, de fomentar essa consciência de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente nos mais jovens, para evitar que esses absurdos aconteçam, como você projetar uma edificação maravilhosa, atendendo a todos os conceitos de sustentabilidade, e depois vem alguém lá e acaba com tudo e nos
30, 40 anos de operação e uso, isso fica completamente perdido. E na parte de bolso, talvez alguém aqui tenha visto na UOL, há uns 2, 3 dias atrás, saiu uma notícia dizendo: ex-diarista fatura até 1,5 milhão com empresas de demolição. Eu fui olhar ali e falei, onde é que eu errei, né? Porque na Poli nunca me deram essa chance, né? Aquele salário de professor. O que está acontecendo? Aí você vai ver, era uma ex-diarista, que o marido e o filho trabalhavam em empresa de demolição, e aí deu clique nela e ela começou a ver que havia muito material, bom material aproveitável, que era jogado fora ou tirado de maneira inadequada, amontoado ali para ser vendido depois. E ela passou a ter a seguinte filosofia: eu verifico antes o prédio, a edificação que vai ser demolida, faço uma avaliação, estabeleço as formas de como retirar isso sem danificar e depois de ser comercializado. Então ela falou de 1,5 milhão que ela chegou a cobrar para uma demolição, mas tem demolições que ela faz de graça, porque com o material aproveitado ela vai conseguir um faturamento extremamente grande. Então começa a ter essa ideia, quer dizer, quando começa a mexer no bolso das criaturas, as coisas começam a funcionar, sem que o Estado intervenha, sem que grandes coisas sejam mexidas. Se, por exemplo, a gente tiver um apartamento, anuncia um apartamento, até eu vi uma divulgação que foi feita pela nossa assessoria de imprensa, vendo apartamento bem localizado, certificado Aqua. Quer dizer, então, na hora que as pessoas começarem a valorizar uma certificação ambiental de uma edificação, isso dá um upgrade na hora de você fazer a venda, isso vai levar as pessoas realmente a correrem atrás disso. Na hora em que os bancos, me perdoem se tem alguém aqui de banco, mas que estão enchendo as burras de dinheiro com esses juros pornográficos que nós temos no mercado, na hora que eles começarem a dar um incentivo, diminuir um pouquinho esse juro, não precisa nem muito, mas um pouquinho esse juro para que a gente possa ter uma construção um pouco mais barata, se atender a critérios ambientais, as coisas começam a andar. Então isso tem que ser realmente perseguido, mas o que vai realmente levar as coisas para os lugares certos são a educação, principalmente nos jovens, e, de alguma maneira, conseguir um incentivo, alguma coisa que o mercado se autorregule e leve a construção civil na direção da sustentabilidade. Opa, fechamos aqui a nossa debate. Acho que fica endereçado aqui ao CBCS, em especial ao nosso presidente, esse papel de um articulador de uma política setorial, não é? Que pudesse comunicar com as várias entidades do setor de construção, preocupadas com o assunto, e promover isso de forma mais sistêmica e holística, né? Para a gente fazer acontecer. Só vou fazer agora, provoquei os debatedores, eu quero provocar o público. Quem é associado do CBCS? Aqui levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Temos um potencial muito grande, então, já que a minoria esmagadora é associada, para aqueles que não são associados, www.cbcs.org.br. Não só pessoas físicas, não é? Mas estou vendo aqui o pessoal da Gafisa, o povo da Sangoban e outras empresas privadas. Por gentileza, aproximem-se do CBCS, contribuam com essa causa, se associem, né? Os preços são módicos, fiquem tranquilos, não é nenhuma exorbitância. A gente está precisando muito de, além da sustentação política, técnica, né? Nós somos uma OCIP, e a gente precisa de recursos para colocar todos esses projetos em andamento. Então, estou convidando-os a todos aqui. Espero entrar amanhã no site do CBCS e encontrar 300 novos associados, que eu já contei que somos aqui. Ok? Então é isso, está encerrado. Vamos desmontar a mesa e passar a palavra para o Rubens de Almeida. Obrigado. Então, agradecemos a participação de todos os representantes de entidades. Temos certeza que esse debate que nós assistimos, infelizmente o tempo ele é pequeno, mas ele traz muito conteúdo em relação às perspectivas que nós temos que perseguir.
Uma questão muito importante que foi falada aqui é a questão das redes. Nós temos que prestar bastante atenção que tipo de rede que a gente quer. Tem aquela que pendura de um lado e do outro, a gente fica descansando nela, né, como se fosse possível esperar que as coisas acontecessem por natureza. Ou seja, se a gente colocar essa rede debaixo de uma mangueira, talvez uma manga caia na sua mão e você possa se alimentar. Eu tenho a impressão que a gente precisa perseguir um outro tipo de rede, e o exemplo que foi dado aqui de 700 e poucas entidades setoriais no ambiente da construção, mais do que nunca nós temos que usar intensivamente a tecnologia para que nossos posicionamentos empresariais e setoriais possam ser articulados em rede. Mas só que é outro tipo de rede, é aquela que a tecnologia nos permite hoje de comunicar instantaneamente uns com os outros.